Mas também, ao mesmo tempo, vejo muita gente boa que tá perdendo o foco, querendo fazer tudo meio que ao mesmo tempo, entende? Nossa. Por mais que a gente tá tratando sobre food aqui, a discussão não é sobre nicho, né? É sobre as operações e o perfil do cliente. Ele tem que saber se ele realmente quer virar um empresário. Posso dar um apelido generoso? Ele é o CLT Premium. É um CLT. Profissional liberal. Primeira coisa que ele tem que entender é se ele realmente quer ser um empresário, se ele quer ter uma agência. Parece que as pessoas elas querem cada vez mais estar dentro de casa. Cara, o delivery, do jeito tosco de falar, tá acontecendo em todos os segmentos. Essa briga agora da Warner, aliás, da Netflix comprando a Warner, o que é isso? É o delivery, pô. É o cara, ao invés de ir pro cinema, ele pega e vai assistir o filme dentro de casa. O que é o home office? É a tendência da galera querer trabalhar dentro de casa. O que é o delivery de comida? É o cara pedir comida pra dentro de casa. O que é a Amazon? É o cara entregar dentro de casa e ele não ter que sair pra comprar. Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um CWCast, o maior podcast de food marketing do Brasil. Estamos aqui no episódio super especial com 3 grandes mentores aqui de agências, tá? Uma galera de peso, que entende pra caramba de mercado. E a gente tá aqui dentro do Prospera Summit, evento pessoal da HS Marketing, os árabes do marketing. Então, a gente é patrocinador master aqui no evento, pegamos um espaço para gravar um podcast super legal e chamamos alguns convidados. E, pessoal, que papo massa que a gente vai ter aqui, viu? Boa, Nádia Igor Moraes e Nicolas Charão, só os feras. Vambora? O papo que eu quero trazer pra vocês, eu quero perguntar a opinião de vocês, tá? E quem quiser falar, corta. Vamos cortando. Cara, o que vocês estão achando do mercado de food marketing? Uau. Vou deixar pro Igão, pode ser começar? Vamos lá? Posso começar. A gente até comentou, né? Eu acho que o mercado de nicho, cada vez ele vem crescendo. E você no bastidor também comentou que o nicho de food marketing, ele foi negligenciado por um tempo. E tem muito dinheiro na mesa, né? Só que eu acredito que tem muito amador também, né? É demais. Acho que do mesmo jeito que tem muito dinheiro na mesa, tem muito amador também jogando o jogo. Mas isso é comum, eu acho que assim, ó, não é normal, é comum. Comum no mercado que tá começando. Entendi. Porque, de fato, tem um ouro, saca? Só que o que é que eu vejo, eu acho que também Nicolas falou hoje no palco, né? É uma visão que a gente tem que ter, vou pegar pro lado da agência, tá? De entender como eu vendo cada vez mais para essas pessoas que estão do outro lado. Ou seja, também que eu tenho que gerar resultado. Então, eu compactuo quando você fala sobre esteira de produtos e serviços. Então, eu acredito que esse mercado ele é um pouco imaturo nisso aí, né? De vender mais vezes para o mesmo cliente. Então, eu vejo que é um mercado que está em ascensão. Eu acredito que a gente tem que saber jogar o jogo. E, mais uma vez, estou trazendo um lado da agência, tá? Não estou nem pensando aqui como mentor. Pelo contrário, tem dinheiro na mesa. Acho que Tem dinheiro na mesa, com certeza. É o caminho que eu vou. E não só isso, né? Eu acho que ele está comentando aqui esteira de serviço para que cada vez mais a gente possa oferecer mais soluções para esse cara do restaurante, não só em quesito de marketing, mas estratégia de produto. Eu acho que na nossa conversa lá, quando a gente gravou o podcast a primeira vez, eu comentei sobre justamente a gente não só olhar da porta fora, mas olhar para a porta dentro, olhar para desenvolvimento de produto, participar junto da criação, porque a narrativa ela se constrói desde o princípio, né? Total. Aquela ideia, aquela construção, às vezes criar uma boa história para fazer uma oferta sobre isso é fundamental. Mas acima de tudo, não só ajudar cada vez mais o restaurante, mas também plugar soluções, né? A gente já, acho que todos nós aqui compactuamos com a ideia de que a Cardápio Web tem uma solução que pode justamente acoplar junto a esses serviços e que gera muito valor para o cliente final, gera muito valor para a agência, que agora tem toda a parceria de vocês, a visão de vocês, os dados. Bom, vocês conseguem enriquecer muito do que pode ser gerado de valor, né, para o restaurante, no final das contas. Eu creio que o que vai acontecer é o que aconteceu com o mercado de agências. Às vezes a gente faz um exercício, né, e fala assim, nossa, eu queria estar 10 anos atrás nesse mercado. Cara, eu vejo que o mercado food, ele tá como se há 10 anos atrás. É isso. Ele hoje é dominado por pequenas operações com pouca eficiência, baixo LT, baixa retenção em relação a clientes, né, que estão aprendendo ao mesmo tempo a se organizar como empresa e ao que entregar para o cliente. Então a tendência é que daqui em diante você encontre cada vez mais operações nichadas, subnichadas, um nicho do nicho do nicho, com entregas mais enxutas, na minha visão, abandonando o todo, que o que foi aconteceu no mercado de agência. Não é que todos abandonaram, mas uma parte começou a entender, perco eficiência se eu entregar tudo. E eu creio que no mercado food está acontecendo e vai acelerar essa mudança. Você vai ver o operador, gestor de tráfego, o cara de A, o cara de planejamento, o cara de consultoria, o cara de mídia, né? Então eu creio que a tendência é que aconteceu com o próprio mercado de agência, né? A gente está há um certo tempo nisso e eu vejo que há 10 anos atrás
você reclamava Putz, vocês de um são- problema que você diz hoje, meu Deus, era a maior oportunidade da minha vida. Era bom demais. Entende? Vocês são Era uns bom di- demais. Vocês são uns dinossauros, né, bicho? A gente tá com uma agência há 15 anos Nossa. e nesse mesmo modelo, né, há mais de 8 anos, quando eu falo esse mesmo modelo, escalando o time e tal, deixou de ser uma agência local, digamos assim, né? Foda. E eu vi essa transição no próprio mercado e nos últimos anos acompanhando o mercado de agência. Aham. Então eu imagino que vão surgir mais especialistas, vai ter ganho de eficiência e sempre que há maturidade no cliente, há mais exigência. Hoje o cliente é mais maduro. O cliente não vai aceitar daqui para frente pouca coisa por um alto preço ou qualquer coisa por um baixo preço. Em qualquer segmento, quando você tem maturidade, se abre possibilidades, a demanda aumenta, obviamente, né? Mas ao mesmo tempo a exigência também fica maior. Então eu acredito muito no food, vejo isso acontecer com os alunos, vejo grandes operações, eu vejo operações crescerem de forma lucrativa, mas também ao mesmo tempo vejo muita gente boa que está perdendo o foco, querendo fazer tudo meio que ao mesmo tempo, entende? Nossa, concordo. Eu vejo acontecendo no food, a gente até já conversou isso algumas vezes. Cara, o que tá acontecendo é exatamente o que aconteceu alguns anos atrás no mercado de e-commerce. Exatamente. Cara, a Cardápio Web, ela é a plataforma de e-commerce dos restaurantes. Boa. Todo varejista aproveitou o mercado de e-commerce no passado. Bum, cara, entrou, começaram a vender, o negócio funcionou. E o varejista do restaurante não. Aí todo mundo fala assim, pô, cara, mas o restaurante ele é um cara que ele é analógico, ele não é um cara digital. Não tem nada a ver. O restaurante, ele só não tinha tecnologia. Na hora que botou tecnologia na mão do restaurante, bum, explodiu. Do nível que não tem como não ser, na minha opinião, isso aqui é opinião minha, né? Eu acredito muito nisso. E a nossa visão como empresa é ser o e-commerce dos restaurantes no mundo até 2040. É esse o nosso grande objetivo como negócio. E eu acredito que não tem como, acho muito pouco provável que o cardápio digital ele seja menor que o mercado de e-commerce tradicional. Eu acho que o mercado de cardápio digital ele tende a ser um mercado maior que o próprio e-commerce. Por quê? O que é mais fácil de você comprar? No e-commerce ou no cardápio digital? No cardápio digital você pede o mesmo produto todo domingo. Todo domingo você pede a mesma pizza. Você pode pagar na entrega. Você compra um produto que, cara, você não precisa criar uma conta no cardápio digital. Tudo que aconteceu no e-commerce é facilitado no cardápio digital e com muita recorrência. Então, para mim, eu enxergo como a grande oportunidade da nossa geração. Ah, não tenha dúvida. Eu, hoje, até falando essa questão de e-commerce, eu acredito bastante. Eu não tenho os números, talvez você possa ter. Mas, por exemplo, quando se fala em e-commerce, 80% das vendas no Brasil são feitas em marketplace. Eu acredito que, a partir de agora, você vai ver um boom de agência de marketplace. Porque 95% daquelas que atendem e-commerce brigam por 20% do mercado, né? Se você for pesquisar as operações que são, por exemplo, focadas em marketplace, estão crescendo muito. Em algum nível, né? É esse movimento que está acontecendo ainda, quando a gente fala de food, e isso faz com que, obviamente, né, surjam muitos espaços nas duas pontas. Tanto quando se fala nos marketplaces, né, food, qualquer outra coisa assim, quanto no cardápio web ou fora de venda intermediada, digamos assim, né? Sim. É um negócio assim que está acontecendo, cara, que é gritante o tanto de espaço que tem para crescer, tá? Eu acho que teve sim toda essa questão no mercado de e-commerce de você... Cara, claramente o marketplace ele superou o e-commerce, mas é porque muito do cara que vende nos marketplaces também são caras pequenos, que não viram empresários. Começam ali, especialmente, né? Mas isso é Começa, interessante. exato. Falta uma ressignificação, né? Apesar de ser um mercado muito antigo, né? Comida viu antes de tudo, né? Mas é uma questão de que, para quem está olhando para isso com intencionalidade agora, é basicamente um early adopter. Ele está começando. São oportunidades que estão surgindo agora a partir de novas soluções, mais tecnologia, mais inteligência. Então, às vezes, pode ter alguém aqui que está nos assistindo e pensar o seguinte: não, mas como é que isso é uma grande oportunidade se esse negócio já existe há tanto tempo, esse restaurante já existe há tanto tempo, bares, restaurantes, por aí vai. Não, mas é porque agora a gente está falando sobre soluções e sobre uma visão completamente diferente. Cara, a verdade é que a tecnologia não tinha chegado no mercado de food. Putz, o que é que constrói a internet como a gente conhece? O que constrói a internet como a gente conhece, cara, são grandes soluções de marketplace, que levam consumidores e lojistas para o digital, e agora a venda online é possível. São grandes soluções de redes sociais, que fazem com que a gente vá para a rede social. Então, existe um conjunto ali de empresas que fazem com que a internet ela seja muito habitável. São pesquisas como a do Google, por exemplo, a rede de pesquisa é um negócio que faz a internet ser o que ela é. E tem uma movimentação interessante que está acontecendo nos últimos anos, e que vocês vão concordar comigo, não tem como. Que parece que as pessoas elas querem cada vez mais estar dentro de casa. Cara, o delivery, do jeito tosco de falar,
Tá acontecendo em todos os segmentos. Essa briga agora da Warner, aliás, da Netflix comprando a Warner, o que é isso? É o delivery, pô. É o cara, ao invés de ir pro cinema, ele pega e vai assistir o filme dentro de casa. O que é o home office? É a tendência da galera que querer trabalhar dentro de casa. O que é o delivery de comida? É o cara pedir comida pra dentro de casa. O que é a Amazon? É o cara entregar dentro de casa e ele não ter que sair pra comprar. Hoje para nós é prático isso, né? Hoje para nós isso é visível, isso é tangível, né? Eu acho que há pouco tempo atrás a gente não pensava em, tipo assim, tudo que eu tenho que resolver. Minha mulher, por exemplo, tá comprando um móvel agora, vindo da Shopee. Eu nem sabia que vendia móvel na minha Shopee. Minha esposa adora ir para mercado, mercado e farmácia, irmão. Eu não tenho paciência, eu gosto de comprar sentado no sofá. Nossa, eu detesto. Eu sou desse time, eu sento aqui ó, no sofazinho, desço só para pegar. Se tivesse um botão para o cara subir e colocar no móvel, nossa, eu pagaria. E aí, pegando esse contexto, tu não vê isso, não exatamente isso que eu tô falando. Já que as pessoas estão querendo ficar em casa, aí uma pergunta veio, agora virei o host. Dá vontade, tá de casa. Qual é a visão que tu vê do offline dentro do cardápio web? Que eu acho que isso é legal. Acho que, não sei se alguém já te fez essa pergunta, porque eu tava conversando com os meninos que cada vez mais eu vou fazer mais eventos, e eu gosto. Porque eu sinto que com tanta inteligência artificial, com tanta coisa, as pessoas querem tocar no cara, querem a relação. E eu acredito que sim, a internet, a parte web, tudo que a gente está construindo, ajuda a capilarizar e fazer as coisas acontecerem. Mas eu sinto que mais cedo ou mais tarde vai ser ainda mais valorizado esses momentos aqui. Concordo 100%. Eu acho que, inclusive, é um dos motivos pelo qual eu gosto muito do podcast presencial. A gente tem que se encontrar. Eu gosto de presencial. No meu escritório, a galera é presencial. Então, eu tenho essa pegada do presencial. Eu gosto do olho no olho, de tocar nas pessoas, de estar junto. O que eu enxergo? Bom, se você parar para olhar, eu me inspiro muito no que aconteceu no mercado lá atrás, pra gente falar, putz, isso aqui vai se replicar no mercado de food também. Shopify, apesar de não parecer, da gente não saber, ela é uma solução que atende PDV. É uma solução de gestão, é uma solução de marketing, é uma solução de automação de atendimento. O que é que nós somos? Legal. Exatamente isso. Então, desde o dia zero, a gente também sabia que, eventualmente, a gente teria que ir para o offline. Então, o nosso sistema é um sistema que hoje funciona presencial tranquilamente. Legal. Tem gestão de mesa, gestão por comanda, tem emissor de nota fiscal, tem KDS para o cara deixar uma televisãozinha na operação do restaurante. Então, eu enxergo muito como solução que, cara, essa conexão online para offline, ela é necessária, ela vai ter que acontecer. E tem uma coisa que é interessante no restaurante que, putz, alguns commodities não tem isso. Mas o restaurante ele tem uma vantagem que, não sei se eu caracterizaria como commodity diretamente, mas que é a experiência do cliente no presencial. Você, quando você vai comprar, por exemplo, uma geladeira lá na Magazine Luiza presencial, você não tá muito afim de ir lá para ter uma experiência de comprar uma geladeira. Você vai comprar uma geladeira, então você vai comprar um celular. Mas quando você vai comprar comida, você vai pela experiência. Você quer sentir como é que é o clima do local, você quer sair com a sua família. Isso é uma vantagem que o restaurante tem. Então você trabalha muitos aspectos de marketing presencialmente para criar a sensação, para criar memória e, consequentemente, fazer o negócio funcionar. É até interessante porque você vê que uma Domino's da vida, ela cresceu muito através do delivery, né? Ela tem toda aquela pegada de entrega rápida. Mas, cara, a Domino's cresce e toda a vida ela bota uma operaçãozinha presencial, por mais que o delivery seja forte, porque o presencial ele tem muito isso de construção de marca, né? Tanto é que se vocês pararem para pensar, quantas marcas de delivery de comida, são realmente consolidadas no mundo? Eu não conheço nenhuma. Vocês conhecem alguma? Fala, pessoal. O Glauton passando por aqui para te dar um presente. Para quem comentar aqui embaixo quais foram os principais insights que você tirou desse podcast, eu vou te dar um material gratuito sobre food marketing, te ensinando sobre como que você faz para atrair clientes através de tráfego pago, como que você faz para estruturar o seu cardápio através de engenharia de cardápio e como que você faz para ter relacionamento com o seu cliente através do CRM da Cardápio Web. Se você quiser ter acesso a esse material gratuito que a gente preparou, basta comentar aqui embaixo quais foram os principais insights, né, os principais pontos que você tirou desse podcast que a gente está passando agora, neste exato momento. Show de bola? Entendeu? Então eu gosto muito da visão presencial. Sou super a favor e acho que as pessoas... Realmente, existe uma tendência tecnológica das pessoas fazerem as coisas dentro de casa, mas cada vez mais, cara, é um ciclo, né? O mundo é um ciclo. Putz, vai todo mundo pra dentro de casa, daqui a pouco, esse negócio não funciona mais, é muito chato, não aguento mais ficar dentro de casa, eu quero ir presencial, daqui a pouco, eu tô presencial demais, eu vou pra casa dentro de casa de novo. Então você fica muito nesse vai e volta, aí acho que pra mim faz parte do jogo. Mas voltando aqui pra nossa veia do food marketing, cara, hoje, não sei se a gente comentou um pouquinho sobre isso, profissionalização do mercado de agências de food marketing.
O que vocês acham que está acontecendo? Vocês sentem que a galera ainda não está fazendo o máximo que poderia? O problema é a entrega de serviço? O problema é gestão da própria operação? O que é que vocês acham que trava muitas vezes uma agência de, cara, chegar ali numa receita de 1 milhão por mês e você vê mais agências de food que faturam esse nível de resultado? Eu acredito que o cliente que atende o food, ele tem um problema que é comum a determinados segmentos, né? Que é ele lida com o que a gente chama de SMB, né? Ele lida com o cara pequenininho. E normalmente... Deixa eu falar, claro, não sei se tu conhece o termo. Acho que é VSB, acho que é alguma coisa assim. Não conheço. Very Small Business Owner. É isso. Tem o Very Small. É que eu tô te falando. Eu também, Essa eu não conhecia. Eu conheço. Vai ter Eu tava lendo um livro chamado Revenue Architecture. Não sei se vocês Excelente, conhecem. do Jacob van der Kolk. Exatamente, da Winning by Design, né? E ele comenta, pode olhar, tem uma passagem lá no livro que ele fala, tem o VSB e tem o SMB e o VSB. E eu sempre falei, bicho, eu atendo o SMB. Só que eu falo que eu atendo o SMB e a G4 fala que atende o SMB. E, pô, essa conta não bate. Porque a G4 paga 40 mil, o meu paga 200. É que eu creio que o... É porque o meu é o VSB, muitas vezes. O cara que paga 200. Então, linkando com a sua colocação, é que é o seguinte... A agência, ela acaba se tornando um reflexo do cliente que ela atende. Né? Então, por exemplo, se eu lido com um delivery, vamos falar delivery, aquele cara pequenininho que entrega a marmitinha e fatura 20 mil reais. Por mais esforçado profissionalmente, por mais alta cultura que eu tenha, cara, eu vou ter que me adequar àquela linguagem, a forma de tratar, os horários, a personalização, né? Uma série de coisas. E a maior parte do mercado de food, essa geração agora, dos últimos 2 anos, que começou a se posicionar como especialista em restaurantes, até por conta da inexperiência, não consegue chegar em grandes grupos ainda. A maioria não consegue chegar. Então, eu não acho que não é esforço. Até uma questão de... É uma relação prática de sementes que eu tenho na mão e aquilo que eu consegui ao longo da jornada até aqui. Por exemplo, você citou ali os meninos da HS, eles já começam a jogar um jogo diferente. Quando você tem uma operação de 500 mil, de 600 mil, de 700 mil, você consegue municiar o seu time de forma diferente a si mesmo, né? Você consegue ter um CS, um gestor de projetos, você consegue ter boas ferramentas, ser um parceiro exclusivo, por exemplo, do cardápio web. Imagino que os pequenos também conseguem, mas não talvez no nível que eles conseguem, né? Então, por isso que para mim o entendimento, e eu sempre falo sobre isso, né? Por mais que a gente está tratando sobre food aqui, a discussão não é sobre nicho, né? É sobre as operações e o perfil do cliente, ok? Será que eu consigo entregar algo com alta complexidade? Um cara que tem um delivery de cachorro-quente fatura 20 mil reais, por mais esforço, ou eu vou entregar, gerar uma alta satisfação, cobrar pouco e vou quebrar no meu crescimento, né? Ou eu preciso buscar uma adequação. Então eu vejo que a maior parte dessas pequenas agências, elas ainda são centralizadas no dono, com 2, 3, 4 funcionários. O dono é o diferencial competitivo, entende? Então, se eu fosse um dono de uma pequena agência, entendendo isso, eu cada vez mais me aproximaria de players, investir em mim mesmo, buscaria mentorias, pessoas próximas, porque até 70, 80, 100 mil e assim por diante, o dono vai ser o diferencial competitivo da agência, entendeu? Total, 100%, concordo 100% com isso. Eu concordo demais com o Nago e diria também que talvez o que falta... Até falei sobre isso na minha palestra hoje. Boa. Falei exatamente sobre isso. O cara que fatura até tanto é um cliente que é esse estilo aqui, o atendimento para ele é completamente diferente, o entregável dele é outro. Isso é o que eu queria complementar, porque eu vejo que o que falta para as agências hoje é uma metodologia proprietária. Quando eu falo sobre metodologia proprietária, no sentido de que, até inclusive você já na sua palestra agregou nesse sentido, e vocês que têm muitos dados sobre restaurantes, mas até mesmo a experiência que a pessoa tem de repertório atendendo restaurantes, ela começa a ver padrões de comportamento para cada nível de jornada. Ela começa a ver que o cara que fatura até 30 mil tem um comportamento e vai servir certos serviços, até 50, até 100, e vai ter essas faixas assim. De uma certa forma, tu encontrar esse padrão e essa linearidade não é para que sempre seja um Ctrl+C, Ctrl+V em cada situação. Mas uma vez que tu tem esse norte claro, o teu time já até fica mais orientado para ter clareza sobre, tipo assim, olha, se esse cara está no nível 3, então ele deveria ter isso estruturado. Mas daí tu volta no nível 2 e no nível 1, porque eu brinco que nesse jogo é como se fosse uma gamificação. Imagina que eu tenho Vou pegar o GTA como exemplo, acho que todo mundo aqui jogou GTA, sabe? Só o San Andreas. Essa eu não sei mais nada. Mas o exemplo do GTA é legal, cara. Você pode completar todas as missões para zerar o jogo, mas tem missões que ficam à parte. Às vezes para você desbloquear um item, alguma coisa diferente, que não é necessariamente na linearidade da história.
Que daí depois quando você zera o jogo, você volta atrás, você tem que estruturar coisas. O que eu tô querendo te dizer? Que às vezes o cara ele pode estar no nível 3 de faturamento, como sendo talvez a linha de core que tu utiliza, mas só que daí você vê que tem coisas do nível 2 e do nível 1 que ele não tem bem estruturados. Então voltar, estruturar, ver se está tudo bem parametrizado para que ele esteja maduro no momento que ele está. Até, inclusive, eu faço as metodologias, essas maluquices, é uma das coisas que eu gosto de fazer. E eu gosto de dizer que a gente tem... Eu posso estar faturando, por exemplo, 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas a grande questão é o quão alinhado eu estou para o meu momento. Ou eu estou subdesenvolvido, estou em risco crítico, ou estou sobrequalificado. Ou melhor, estou mais estruturado do que eu deveria para o momento. E isso até, inclusive, trava, gente. Se eu estou mais estruturado no momento e não estou vendendo quanto eu deveria, eu estou deixando potencial ali que não vira potência. Então, assim, é essa a lógica de progressão. O meu sócio Alisson, ele fala o seguinte, tá? Que todo negócio que ele é sustentável, ou que ele quer se tornar um negócio sustentável, a gente acelera e entra no nível de platô. Só que o platô... É aquela história, o platô não é uma linha reta, eu posso estar crescendo, só que eu não estou crescendo na mesma velocidade. Porque nessa aceleração e nesse platô que eu chego, é o momento que eu olho para trás, aperto o parafuso, que eu acho que é o contexto que o próprio Nicolas está falando. Então, contrato gente, demito gente, organizo a minha metodologia, entendo qual nível que eu estou, qual o tipo de cliente que eu quero agora, né? Porque se falou do small, né? Do pequeno cliente. Só que como tudo está em cima do dono, como o próprio Nagel falou, e o dono evoluiu, e aí a ideia é quando ele chega nesse platô para entender se o time dele evoluiu com ele, que muito provavelmente não evolui na mesma velocidade, o papel dele ali como gestor é treinar o time para preparar ele para a próxima aceleração, para a próxima fase de crescimento. E geralmente, acho que as melhores empresas, ou em quem está com a visão de mercado, a gente faz isso dividido nos quartos. Né? Eu monto meu planejamento anual e trimestralmente eu acelero, avalio, aperto parafuso e continuo fazendo isso. E eu estou falando isso com propriedade, porque chegou um momento numa outra agência que eu tinha que eu só acelerei. E fui crescendo, cresci muito rápido, cheguei no faturamento relevante, mas foi voo de galinha. Saca? Voo de galinha. Então deu um pipoco e quebrei, porque ganhei dinheiro, tive um bom faturamento, mas o meu time não acompanhou, virei um balde furado, não consegui lidar com aquilo, porque eu não tinha habilidades como um bom gestor. Eu era um bom cara que sabia tocar o bumbo e fazer o negócio acontecer. E foi o que aconteceu na minha vida. Burnout, deu mal, depois eu voltei ali um pouquinho, entendi que eu tinha que respeitar o meu platô. Então, acho que esse é um dos problemas que eu vejo com as agências. Elas não respeitam um platô. Ela está muito no flow de crescimento, muitas das vezes, e esquece que dá para crescer, mas eu tenho que crescer de uma forma mais sustentável. Cara, eu concordo 100% com o que vocês estão falando. E parece até que vocês assistiram a minha palestra. É um negócio assim... Cara, eu divido a palestra nos 4 perfis de CEO para a agência alcançar 1 milhão de receita. O primeiro é o cara que é muito executor, que ele precisa fazer aquele negócio funcionar na mão. É uma agência que fatura seus 20 mil reais por mês, vamos colocar assim, muito pequena. Esse cara tem que saber tudo, porque ele não tem time, ele não tem dinheiro para ter time. É um generalista, né? É um generalista e ele é um gestor de tráfego. Ele tem que saber se ele realmente quer virar um empresário. Posso dar um apelido generoso? Ele é o CLT Premium. É um CLT Profissional A liberal. primeira coisa que ele tem que entender é se ele realmente quer ser um empresário, se ele quer ter uma agência. Porque a segunda fase é o cara que tem uma agência de 100 mil reais de faturamento. E essa agência de 100 mil reais é aquele cara que ele já tem um time que consegue entregar por ele. Porque se ele mantiver a mentalidade de um cara de execução apenas, que é o cara dos 20 mil, ele chega nos 100 e ele volta para os 20. Porque ele não consegue sustentar aquele crescimento. Boa. E ele fica sempre nessa fase. Ele vai por 20, depois vai por 100, depois cai por 20. E ou não chega no 100, chega nos 40, nos 50... O cara que consegue superar isso e se manter no 100 é o cara que consegue estruturar um pequeno time inicial. O cara que chega nos 500 é aquele que consegue formar uma liderança boa para ajudar ele. Porque ele não consegue olhar para tudo. Porque quando ele chega no 100 também, ele vai ter aquele probleminha de, putz, cara, eu vou crescer e reter. É difícil crescer e reter, né? Para chegar nos 500, ele tem que ter algumas lideranças que vão ajudar ele. Putz, eu tô com uma liderança boa no comercial, tô com uma liderança boa no meu setor de CS, tô entregando bem, consigo me manter nos 500. Nos 500... ele vai entender que ele tem que ter previsibilidade, porque senão ele cai de novo. Porque senão ele vai perder 50, se ele não botar 50 de novo para pelo menos empatar, deu ruim. Total. Aí ele tem que construir uma máquina de vendas previsível, todo mês tem que trazer resultado. Conseguiu fazer isso, aí talvez ele consiga alcançar a empresa de 1 milhão. E aí quando chega no 1 milhão,
Putz, cara. Eu que passei por isso aí há um tempo atrás, a dificuldade que é você entender o processo para conseguir ter criatividade e ideia suficiente para duplicar, triplicar, bicho, é difícil. Mas, cara, esforço, vontade, coragem, teste, estuda, as coisas funcionam. Mas aí já realmente é um jogo diferente. Eu acho que até R$1 milhão você chega fazendo um básico bem feito, muito bem feito. Putz, o cara tá fazendo um Instagram bem feito, tá fazendo tráfego pago bem feito, tá fazendo blog, ele tá fazendo evento, ele tá fazendo um processo comercial bem feito, ele tá entregando de verdade, tá fazendo implementação, tá fazendo adoção. Tudo bem feito, o que tá na literatura, eu acho que ele chega no 1 milhão. E fazendo uma boa gestão. Qual a opinião de vocês sobre isso? Então, eu acredito que, assim, fazer o básico bem feito em agência, eu creio que não leva a 1 milhão recorrente. Tá. Assim, no básico bem feito em agência. Né? Tenho pouca propriedade para falar sobre SaaS ou outros negócios assim. Eu creio que há alguns níveis, eu falo o seguinte, eu costumo dividir isso, né? O cara de até 15 mil é um cara que vai sozinho, no peito, a maioria das vezes, muitas vezes até conciliando com outro trabalho, né? O cara trabalha em outra coisa e tal, né? 15 a 30 ele virou agência, vem o primeiro colaborador ou o segundo, que normalmente vai ser um cara que vai assumir, pelo menos deveria ser, alguma questão operacional que alguém mais barato poderia fazer para que ele possa, enfim, cumprir o papel dele de vender e entregar ao mesmo tempo. De 30 a 70, eu costumo dizer que aqui ele se tornou uma agência. Primeiro ele flerta, agora ele se tornou uma agência. E aí ele tem um sentimento de que, cara, como eu tenho pouco tempo. Porque ele está fazendo tanta coisa. E nessa estação, do 30 ao 70, se ele não começar a fazer ajustes, ele fica. Ou ele ganha pouco dinheiro, ou ele tem a tendência de empurrar um monte de gente desqualificada que vai perder performance e uma série de coisas. Agora, se ele começar esse movimento de setorização, por exemplo, poxa, eu preciso ter alguém ou pelo menos parte do meu tempo no comercial, eu preciso definir as minhas entregas. Ele vai próximo nível, que eu falo que é de 70 a 150, e aqui eu gosto de abrir um parênteses para quem tem agência que acompanha o podcast, né? Esse é o nível que você vai encontrar agências com 10 anos, com 15 anos, com 8 anos que não sai daqui. E o que você falou faz todo sentido nesse nível principalmente. Que é o cara que ele faz o seguinte, ele vai a 140, 130, agora ele tá no 80. Daí você pergunta, mas o que aconteceu no cliente? Não, cara, entrou um cliente grande, um contrato grande. Ele precisa entender que acima de 150 mil, ele não vai mais com o conhecimento que ele tem nem sozinho. Ele só vai com mão de obra tática. Formação de liderança, ainda mais clareza de setorização, time comercial, garantia de margem, cultura e essas coisas. E aí tem outros níveis, né? Que aí vem os desdobramentos do crescimento. E eu acredito que acima de 500 mil é o momento da diversificação. Então você já é um hub para os seus clientes. Né? Ou você tem a confiança de quem te paga muito, ou você tem muitos clientes. Então aqui é um momento, às vezes, de se preocupar, putz, será que eu não posso ser sócio de uma contabilidade? Por quê? Pô, tô indicando um monte meu advogado lá, tô indicando o cardápio web toda hora, porque eu não posso ter ou indicar ou ter uma participação, um comissionamento maior, né? Fora desses níveis, eu imagino que é dispersão pensar esse tipo de coisa, né? E eu acredito que o mercado food, a maior parte está no, sei lá, 40, 50, 70, 80 mil. Eu imagino, né? Não tenho esse dado para dizer, vocês devem ter menos, bem mais isso de 20 declarado. a 60. É a média. Isso. Aí tem talvez umas 10 agências no Brasil, são parceiros nossos, que faturam acima de 500. Cara, agora tu me deu um insight interessante. Então tu acredita que esse platô ele não vem depois do 1 milhão, ele vem logo nos 500 mil. Não, cara. O cara já meio que deu que eu peguei essa experiência realmente do meu mercado de SaaS, de como foi a minha jornada. Porque assim... Mas pode ser que na agência, depois dos 500 mil, já fique muito difícil do cara sair de 500 para 1 milhão. 250 mil é muito difícil você levar uma agência acima de 250 mil, ok? Se você for buscar dado, você vai ter menos de 1% de agências digitais acima de 250 mil. E então, para contribuir também uma coisa interessante, para mim um teto onde basicamente você tem que basicamente duplicar aquilo que você fez ou até mesmo começar a consolidar e aprofundar é esse marco, mais ou menos essa média, 250, que é onde o cara... Dali em diante. Ele tá fazendo bem feito ali, basicamente ele tem que fazer com mais profundidade ou até duplicar ou fazer com mais clareza porque que ele tá fazendo. O que eu chamei de básico bem feito, na verdade... Eu entendi talvez dizer. eu fazer tenha, bem, sem bem, tanto... Tudo aquilo que tem que ser feito bem. O cara ter um Instagram bom, o cara fazer o tráfego pago bom, fazer um processo comercial bom, tudo bom. Para mim, é isso que eu quis dizer com o básico bem feito. O processual padrão de vender no digital da forma certa. Sabe qual é o problema? Se você for... Pesquisa em qualquer segmento, é difícil você achar uma contabilidade de 1 milhão... atendendo múltiplas contas, né? Verdade. Você vai ter um escritório de advocacia,
que atende... Vamos falar o cara que atende o pequeno. É difícil você achar essa pessoa. E eu tenho uma explicação clara, e obviamente isso é um ponto que se vê em qualquer negócio, é porque quando você passa de 70, 80, 100, 150, você é obrigado a tirar alguém muito bom do operacional e colocar na linha tática. E aí você cria uma camada de despesa na agência que nem vende nem entrega. Entende? Mas quer receber bem. Por quê? Porque você fica com medo que esse cara saia e vai empreender. E aí você vai fazendo concessões, e onde é que vai... Isso cria, muitas vezes dá certo de fazer, mas às vezes cria um ponto de fricção. Que você trabalha... Cara, você não tem noção... Vocês imaginam que veem isso todo dia, né? Total. O quanto de gente com agência assim, ó, 200 mil, o cara tira 10 mil reais pra ele. Tô dizendo, Tem vários. 12, 15. E eu pergunto, cara, você no mercado ganharia 15, 20, 30. Mas ele tá tão amarrado em sustentar aquele status quo ali, o momento que ele tá, né? Que ele não consegue botar a cabeça pra fora e respirar. Então, o que esse cara fez? Ele montou uma estrutura que muitas vezes atende clientes antigos que pagam pouco. Ele fica escutando a equipe tática que diz, falta gente, falta dinheiro, falta ferramenta. E ele fica que nem não fala bobão, porque só quem passou por isso sabe o quanto é triste. Mas ele fica totalmente sem referência. E aí ele vai atrás das melhores ferramentas, que nunca dá para contratar uma só, é sempre $4 e implementação, né? E aí você tem, as pessoas boas começam a sair, por isso que a pessoa fica naquele nível, né? E eu vi muitas operações passarem desse faturamento, mas eu posso dizer seguramente, não é a maioria, e eu acredito, cara, que para passar 250, 300 mil, você precisa obedecer um padrão. Você tem que ter um comercial previsível, você tem que ter um LT dentro do indicado e uma força que normalmente vai ser impulsionada por algum dono ou por embaixadores que trazem negócio também para você, sabe? Então, por exemplo, assim, se eu dar um exemplo, né? O Igor comentou ali, pelo menos eu peguei do painel, ele falou, olha, tô pensando em sociedade, né? Então, você é um embaixador, se você referencia para os seus alunos uma contabilidade, cara, a chance de negócio é alta, né? Então, uma contabilidade que quer focar em agência que tem você do lado, que tem o Charão do lado, ou que tem pessoas... Cara, esse cara tem algo muito valioso. Ele tem uma diluição de CAC, ele tem, entende? Então, eu vejo que isso é importante. E eu acredito que o mercado de food, em relação a tamanho, o faturamento das agências, ele tá abaixo da média, né? Por exemplo, assim, ainda, ele tem muitas agências com faturamento pequeno, né? Eu particularmente conheço poucas agências novas, assim que são grandes. É porque mercado são novo, né? Lógico, É tudo muito novo. Mas já tem algumas, cara, que estão se destacando muito rápido. Ah, eu vejo. Tu tá vendo? Deve estar vendo. A velocidade, pelo menos, é que elas estão fazendo um bom trabalho é absurda. Publicidade, cara, aparecendo, ganhando grana, muito rápido. Tem Eu não... Cara, é difícil ver isso. A agência faturando 1 milhão depois de 4 anos, 3 anos. Tem um ponto que o Nagel difícil, falou cara. que eu queria trazer. Mas tem, né? Acho que o inverso, né? Esses dias eu fiz uma publicação no meu Instagram e eu botei assim, quanto deveria tirar agências em vários níveis? Eu falei, se você fatura 30 mil, quanto é que você deveria botar no bolso? Dei o meu ponto de vista da minha visão. E eu botei que era uma média, assim, para você tirar de Prolabore 15%. Até 15%, de 10% a 15%. Eu acredito que é mais sustentável. Pode ser mais? Pode ser mais, vai depender do jogo que você quer jogar. Mas eu sei que muita gente é imatura. Vai crescendo, por exemplo. Aí eu estou generalizando, vai ganhando um pouco mais, vai começando a botar muito mais dinheiro no bolso do que a capacidade que a agência tem. Aí o cara fatura 50 mil, quer botar 20 no bolso. Saca? Aí falta dinheiro para aquisição. Falta dinheiro para investir. Não, tu tem que investir em aquisição. Poxa, papito, não tenho. Aí eu, vamos lá para tua DRE. Quanto é que tu tira? Aí o cara, poxa, mas é porque eu já tô nesse padrão de vida. É ego, cara. É, exato. Mas é ego. Eu tô nesse padrão de vida. Pô, que, pelo amor de Eu Deus. gosto de cara. vir pela lógica do tipo assim, ele nunca teve nada na vida. Agora viu o dinheiro na frente, vai realizar o sonho de noite por dia? Segura aí, pô. É isso, quer comprar um carrão, quer ter uma E é casa. polêmico. O pau torou no... Sabe um ponto, Igor, que eu acho interessante? E um pouco disso é o erro das referências. Então, esse cara dono de agência, quem que é a referência dele? Às vezes aquele infoprodutor, aquele cara que tem um estilo de vida extravagante porque vende. Porque vende. Ele isso, perde a cara. referência. Então, quando ele se aproxima, por exemplo, né, de pessoas que têm resultado, não diria nem simplicidade, porque não tem a ver com quanto você gasta de dinheiro, mas tem pessoas que te orientam, né? Já pensou, se eu querer seguir o nível do Wendel Carvalho, tem um jato, eu não vou estar nunca feliz com o que eu tenho, cara. Agora que você comprou um carrinho bom, você tá andando de motinho, né? Então, e aí você faz o quê? Come a semente.
Como é semente, o que o Igor comentou aqui, o dinheiro que era para estar, sei lá, na aquisição, tá no aluguel do não sei do que, tá na parcela de um carro que não precisava. Essa né? tua analogia de cara, comer a semente é incrível. O cara, em vez de plantar, ele come a semente logo, né? O fato dele poder ter uma empresa grande no futuro, ter uma vida muito mais tranquila, por um prazer momentâneo. É porque ele quer o curto prazo. Ele quer o curto prazo. Ele joga, eu falo, velho, ser empresário é o jogo do longo prazo. 100%. É um risco um muito jogo de grande longo você prazo. querer jogar o curto prazo. Mas existe uma questão que é o seguinte, eu acho que, uma vez eu estava fazendo um estudo profundo sobre a minha audiência, pessoal de agência e tal, existe um desejo inconsciente nesse cara. Qual que é ele? É o desejo inconsciente de ganhar dinheiro no automático, porque é o que ele vê na internet. Mas ele tem um negócio tradicional com uma Exatamente. ideologia de negócio digital. Ele foi formado nessa base aí do automático. Ele foi formado nessa visão de tipo assim, cara, quero que pingue e tal. Mas Não, o que até fizeram com o mercado de marketing no Brasil é foda, cara. é complicado. Mas Porque o marqueteiro, ele acha que é isso, cara, o jogo. E aquela visão sua ali, até complementando aqui, porque eu acho que é uma coisa que o Naiko falou com maestria sobre essa jornada, eu acho que é uma visão também que eu compartilho aqui com o Igor sobre essa questão de ecossistema, que eu acredito que nessa marca dos 250, e eu particularmente, quando na minha agência eu tomei essa decisão, porque eu entendi aquilo como um momento onde, tipo assim, ou eu boto mais energia, boto mais time, e na verdade esse é um momento, acho que a gente consegue até escalar, entre aspas, escalona, né? Para cada proporção de faturamento eu tenho uma proporção de custo. Então, nesse momento que tu chega ali nos 200, 250, 300, é um momento onde eu tenho uma decisão onde eu faço o seguinte, beleza, eu quero fazer uma escala vertical, uma escala horizontal. Pô, quero me aprofundar e faturar mais ou eu quero aproveitar do ativo que eu tenho e lateralizar? Eu, particularmente, me fiz uma pergunta alguns anos atrás. Falei o seguinte, cara, pô, minha agência, vamos lá, ele teve média de mercado, 1 ano, pô, isso trabalhando legal, hoje em dia é cada vez mais desafiador. 1 ano de LTV e tal. Pô, se eu tenho capacidade de formar a máquina de vendas, se eu sei vender, porque se eu tenho uma agência, para não trabalhar com hipocrisia, né, eu tenho que saber fazer o que eu faço pro meu cliente para mim, né? Total. Então, de uma certa forma, se eu tenho a capacidade de implementar máquina de vendas, por que eu não implemento máquina de vendas num negócio que tem um múltiplo mais atraente? Por exemplo, meu racional foi que eu já venho de uma família de contadores, 60 anos de um escritório de contabilidade na família, então eu aprendi isso dentro de casa e falei o seguinte, cara, por que eu não tenho uma contabilidade? Não da família em si, eu abri uma nova e qual é que é a grande diferença? Ele teve a média de uma contabilidade de 5 anos, cara. Nossa. Aí eu pego, aí em vez de eu vender uma única vez para ganhar 1 ano, eu ganho 5. A gente cresceu, cara, no bastidores eu abro números, mas, cara, é papo Papo de mudança de vida. De mudança de vida. Você pode ser muito arriscado, você pode arriscar tudo que você quiser no cara, pô, o cara fica 5 anos contigo, você é doido. Não, é um negócio, aí que tá, o dono de agência tem que começar a entender que se ele tem esse ativo, ele tem essa capacidade, eu não vou julgar o cara que quer verticalizar. Se quer verticalizar, tá tudo certo, é o teu caminho. Exato. Mas na minha tese, no meu caminho, e eu acho que cada um aqui tem uma visão diferente a respeito disso, eu prefiro olhar para negócios que compõem esse ecossistema e trazer eles para cá, e que eles têm múltiplos mais atraentes caso eu queira fazer um M&A, fazer uma venda, que eles têm capacidade de escala diferente, então cada negócio no meu ecossistema tem um objetivo. A agência me traz segurança e previsibilidade, a contabilidade me traz também segurança, mas sei lá, a gente tem programa de educação também, a educação traz caixa. Então cada negócio dentro do meu ecossistema vai compondo o resultado que eu quero entregar dentro do propósito que eu estou alinhando todos os negócios. Só para provocar aqui, não sei como é que vai na condução, mas e por que vários donos de agência não pensam assim? Porque ele não tem tempo. Não tem tempo. Ele tá sempre trabalhando, tá sempre no operacional, que a gente fala ali, né? Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Total. Pessoal, obrigado pela participação de vocês aqui no CWCast, né? A gente tem um voo para pegar aqui agora, então vou precisar finalizar o podcast. Mas depois a gente marca outros bate-papos, já são de casa. Primeira vez do Nágio aqui. Te agradeço pela participação. Irmão, foi um prazer conhecer você, o Felipe, né? Esse Filipão também aqui, nosso co-host. Não deu para ficar aqui porque faltou cadeira dessa vez. Obrigado vocês dois também, cara. Nico e Igor, vocês são brabo demais. Vamos junto esse ano. Posso fazer um último pedido? Faça. Qual que é a expectativa que nós, mentores de agências, os donos de agência, a gente pode ter para Cardápio Web agora, próximo ano? Próximo ano? Meu irmão, foco no food marketing, né? Como eu falei para vocês, é o Shopify do mercado dos restaurantes. Nosso objetivo é ser global. E para ser global, primeiro tem que dominar Latam, e para dominar Latam, dominar Brasil. Então, toda essa narrativa de marketing que a gente vem trabalhando, bicho, vamos potencializar, vamos participar de eventos juntos, vamos fazer esse negócio acontecer, vamos mostrar para o mercado de marketing que finalmente o food acordou. E o food, não sei se vocês sabem, se juntar todos os varejos, não é maior do que o mercado de restaurante sozinho. Então, bicho, tem uma oportunidade gigantesca, tem pouquíssimos players do mercado de agência, mentores de agência falando sobre isso, e agora a gente finalmente consegue olhar com tecnologia e marketing andando juntos
Então vocês têm um papel essencial aqui na construção desse ecossistema de food marketing. Putz, a gente tem que andar junto. Acho que não tem um cenário onde a gente não faça um negócio muito legal ano que vem juntos. Vamos embora, Podem bora pra contar cima. com a gente. Bora pra cima, vamos juntos. Vamos pra cima. Vamos embora. Para você que assistiu a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência, tá? Vou deixar as redes sociais de todos aqui os convidados na descrição. E se você quiser ser uma agência de marketing parceira Cardápio Web, clica no link na descrição, tá? Conheça o CW Club, tá? O nosso ecossistema de agências de food marketing para te ajudar a crescer sua agência. E finalizo aqui deixando os convidados, por favor, se despedirem, deixarem uma última mensagem e passar nas redes sociais de vocês. Legal, foi um prazer, pessoal, estar com vocês. E contem comigo, especialmente se você tiver uma agência, precisar de ajuda. E eu falo que, como diz o Rei Salomão, né? Não tem nada de novo, né? Debaixo do sol, meu amigo. Os problemas que você vai enfrentar, alguém já enfrentou. Cola em pessoas que conhecem, que têm legitimidade, que já passaram, que com certeza você vai, no mínimo, amenizar os problemas que você vai ter. Caso queira seguir ou encontrar nas redes sociais, facilmente no Instagram, @nagel.guilherme. Um abraço a todos. Uau, eu agradeço pelo convite, tá, Papito? Então você que tá aqui assistindo a gente, vai pra cima, faz, acontece, 2026 tá aí. Eu procuro falar, e é o que eu venho levantando a bandeira, é mais lucro, menos esforço e mais tempo livre. Foca nesses 3 pilares aí, que eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, o negócio vai mudar. Se quiser me conhecer também, @Igor Moraes, @Agências Lucrativas. Também tô te ajudando o mercado a acelerar cada vez mais. Pô, quantas palavras bonitas, né? Vamos para finalizar, então. Cara, eu acho que eu só queria deixar uma mensagem pro dono de agência, é que você tem o melhor modelo de negócio do mundo na tua mão. E que, de uma certa forma, te fazem pensar o contrário e que você quer olhar para a grama do vizinho e que os clientes, ou às vezes o contexto, os problemas acabam fazendo você querer desviar o foco, mas, na verdade, quando você sabe aproveitar esse negócio com intencionalidade, você tem um negócio que justamente resolve o principal problema das empresas quebrando no Brasil, que é a falta de vendas. Então, você tem um chamado muito forte. Para todo mundo que tem um grande chamado, existem grandes desafios. E é por isso que você tem que ser forjado, você tem que estar em ambientes como esse, junto com a Cardápio Web, junto aqui com os meus colegas também. Então, siga acompanhando toda a galera. Eu vou deixar aqui minha rede social também, Nicolas C. Charão, se quiser acompanhar lá também. Tamo junto. Show de bola. Obrigado, pessoal. Valeu. Acompanha a gente nas redes sociais também, @cw.club, @cardápio.web. Quem quiser me seguir, @Glauton_Santos. Não deixa de se inscrever nesse canal e vambora. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.